embora Deus não possa ser chamado de o autor do mal, isso não significa que o mal tenha acontecido de forma aleatória, ou independente, ou fora da vontade de Deus. Na verdade, os teólogos reformados, eles sustentam que o mal veio a existir por causa de um decreto permissivo de Deus. Ou seja, Deus decidiu decretar que o mal pudesse acontecer. Não trata-se de um decreto ativo através do qual Deus cria o mal, mas um decreto permissivo, através do qual ele permite que o mal venha a acontecer. Mas um ponto importante que deve ser entendido é que não significa uma permissão meramente de virar as costas e deixar as coisas acontecerem. Na verdade, essa permissão divina sobre o mal regula a existência do mal, controla a existência do mal e garante também, em última instância, que o mal seja tratado e extirpado, eliminado da criação. Muitos têm dificuldades de entender isso porque cogitam que o mal seja algo palpável, algo substancial, como as coisas físicas, ou mesmo como os seres espirituais. De alguma forma, os seres espirituais têm algum tipo de substância, substância espiritual. Então, quando se acredita que o mal seja algo como uma entidade, algo como uma matéria, de alguma maneira, então se pensa assim, ora, se Deus é o criador de todas as coisas, então Deus precisa também ser o criador do mal, já que o mal existe na criação. Mas a questão é que o mal não é uma substância, o mal não é uma matéria, o mal não é uma entidade, o mal é uma atitude. A atitude cometida por alguém. Então, o ponto é o seguinte: Satanás não é o criador do mal. Porque às vezes as pessoas pensam assim, bom, então se Deus não é o criador do mal, então o criador do mal tem que ser Satanás. E aí as pessoas pensam assim, ora, isso é complicado, porque então Satanás também é criador. Mas a questão é o seguinte, o mal não é uma coisa criada. O mal é uma deturpação. Ele não é uma substância, ele não é um corpo, ele não é uma entidade. O mal é uma atitude que deturpa o bem. Então, esse é o ponto. Satanás não tem poder de criar coisa alguma, mas ele tem poder para destruir, para corromper. E o mal é uma corrupção do bem. Uma pessoa faz um belo desenho, outra pessoa vai até lá, risca, borra aquele desenho. Isso não é uma nova criação. Isto é uma deturpação da criação original. A atitude de corromper o que é bom é o que nós devemos entender por mal. E essa atitude é exclusivamente satânica. E depois, por consequência, também uma atitude humana, quando o ser humano cede à tentação de Satanás. Só para fechar esse assunto, interligando com a nossa última exposição e passando então ao assunto da aula de hoje, em João capítulo 8, versículo 44, Jesus definiu o diabo, definiu Satanás com algumas expressões muito interessantes. Então observe o que o Senhor Jesus disse a respeito de Satanás em João 8:44. Ele estava falando com os fariseus e estava acusando os fariseus de serem filhos do diabo. Eles se diziam filhos de Abraão, né? E eles, não, ao contrário. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Por quê? Eles dizem, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, aqui está o ponto, me parece, para entender o que é o bem e o que é o mal. O bem, nós podemos dizer, é sinônimo de verdade.
verdade é Deus. Jesus disse, eu sou a verdade. O que é Satanás? O pai da mentira. Portanto, mentira pode ser colocado como sinônimo de mal. Verdade é o bem, mentira é o mal. O que é mentira? É exatamente a corrupção, a deturpação da verdade. A mentira não existe por si mesma, por si só. Ela é uma corrupção da verdade, a deturpação da verdade. E é nesse sentido, mais uma vez, que o autor do mal não é outro senão Satanás e, consequentemente, os seres humanos. Outro dia alguém usou o seguinte argumento contra mim nessa questão, dizendo, olha, você precisa provar pela Bíblia que Deus não é o autor do mal. Enquanto isso não acontecer, eu continuo crendo que Deus é o autor do mal. Mas qual que é a questão, qual é o problema desse raciocínio? É que o fato é que alguém chega, uma pessoa pode chegar à ideia de que Deus é o autor do mal, não pela Bíblia, não é pela Bíblia que você chega a essa ideia, mas por um raciocínio filosófico, ou seja, Deus precisa ser o criador de todas as coisas. Então, se ele é o criador de todas as coisas, ele também precisa ser o criador do mal. Esse é o argumento filosófico que é utilizado para defender que Deus é o autor, Deus é o criador do mal. Mas a Bíblia está amplamente favorável à ideia de que Deus não é o autor do mal. E eu até citei no programa aqui na semana passada, anterior, Tiago dizendo, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Ninguém. Nem mesmo Adão, nem Satanás. Ninguém. Deus não pode tentar. Por quê? Porque é da sua natureza não tentar ninguém. Se ele tentar alguém, ele estará mudando a sua natureza. Por isso que o versículo 17 conclui dizendo, toda boa dádiva e todo dom perfeito, ou seja, todas as coisas puramente boas, completamente boas e totalmente boas, são da onde? Vem da onde? Ele diz, lá do alto, descendo do Pai das luzes. Satanás, pai da mentira. Deus, pai das luzes. E qual é a essência desse pai das luzes? Ele diz, é que não pode haver variação. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, porque ele é totalmente luz. Logo, não pode haver sombra nenhuma em Deus. Por conseguinte, ele não pode tentar a ninguém, induzir ninguém ao mal. Então, o testemunho bíblico é amplamente favorável para que Deus não seja considerado o autor do mal. Então, se alguém defende que Deus é o autor do mal, é esse alguém que tem que provar biblicamente que Deus é o autor do mal. Não filosoficamente. Filosoficamente não serve. Tem que provar biblicamente, tem que usar exegese, interpretar o texto dentro do contexto. Porque é nesse ponto que eu vejo, às vezes, infantilidades na interpretação da Escritura. Pessoas que não conhecem profundamente interpretação bíblica, contexto, língua original, mas saem por aí fazendo um monte de interpretações da sua própria cabeça, não do texto bíblico. Então, se alguém quer defender que Deus é o autor do mal, defenda biblicamente, prove biblicamente. O ônus está para você, é seu esse. Porque, historicamente, a teologia reformada tem defendido, à luz das Escrituras, que Deus não é o autor do mal. Se alguém discute, prove biblicamente, não filosoficamente.